Vamos lá, caríssimos alunos, para mais uma abordagem com relação ao nosso conteúdo. Vamos tentar ser o mais dinâmico possível, pois tem uma gama de conteúdos com amplidão, já que a gente considera todas as semanas. Enfim, vou pontuar algumas situações importantes para a nossa revisão geral com relação à prova, tá joia? Obviamente, o conteúdo ele não vai ser finalizado nessa abordagem. Vocês precisam, como eu falei lá na plataforma, é interessante que vocês acessem lá os questionários. Eu coloquei os questionários gabaritados, dois dos tópicos semanais, deem uma estudada, peguem o material, conteúdo, os capítulos do livro. E aqui é uma abordagem geral sobre, inclusive, utilizando o material que foi abordado na aula presencial, que alguns alunos não compareceram, não puderam comparecer, ok? Então a gente está trazendo essa abordagem para vocês, essa culminância, vamos falar assim, para melhor entendimento. Culminância é um apanhado de todos os conteúdos, ok? Mais uma vez aqui, Gêmeos e Juliana na tutoria à distância, exímios tutores. Me chamo Taumaturgo Bonfim, dando continuidade e prosseguimento. A gente chegou a visualizar aqui fundamentos da administração. É importante que qualquer área, seja qual for, tenha um entendimento sobre fundamentos da administração, porque em algum momento vocês vão gerir pessoas, vão gerir recursos, vão gerir recursos materiais, recursos financeiros, ok? Então, justamente por isso que dentro do inventário vocês têm esse conteúdo no curso de tecnologia, de gestão ambiental, ok? Então, o conceito de administração, processo de planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso aqui vocês visualizaram nas abordagens do capítulo dos livros, nos questionários, é básico. O administrador ele tem que ter esse entendimento. É preciso que antes que ele for executar algo, primeiro ele faça o quê? Se planeje. Para que a execução ela seja com excelência. Okay? É importante liderar os indivíduos de forma correta, para que de maneira alinhada eles consigam transitar, consigam percorrer dentro das organizações um caminho único, um alinhado uns com os outros. E controle. O indivíduo, o ser humano, ele precisa de controle. Okay? Na aula presencial eu até falei uma historinha rápida. O indivíduo ele pula a cerca lá, no sítio, rouba o ovo que a galinha colocou lá, que a galinha pôs. Então, no outro dia ele vai e rouba o ovo de novo. No outro dia. E isso passaram 15 dias, ninguém falou nada. No 16º dia ele não vai pegar, pular a cerca e roubar o ovo. Ele vai roubar o quê? A galinha. Então é preciso que exista esses controles dentro de qualquer processo organizacional. Ok? E aí e dentro desses critérios para que a gente execute o planejamento, a organização, a direção e o controle, é preciso que a gente tenha um entendimento de duas palavrinhas básicas na área da administração: eficácia e eficiência. Nunca esqueçam, eficiência é fazer com menos custo, com menos tempo. Eficácia você pode até demorar um pouco mais, talvez até gaste um pouco mais, mas obviamente os resultados serão com extrema qualidade, com excelência. E nem sempre o eficiente vai finalizar aquela situação com extrema qualidade. E a mesma coisa, a torneira da cozinha, ela deu problema. Você tira a torneira da cozinha e coloca uma de plástico. Vai funcionar? Vai. Você foi eficiente, rapidamente, com menos custo. Mas aí você compra uma torneira de inox com uma durabilidade maior, com eficiência maior, eficiência não, com uma durabilidade e com uma pode até ser com eficiência, pessoal, se ela dosar a quantidade de água que vai escorrer. E aí, de uma forma ou de outra, você usou uma torneira, apesar de ter gasto um pouco mais, mas você vai economizar na dosagem da quantidade de água que ela desprende. Okay? Então, eficácia, extrema qualidade, eficiência,
menos tempo, menos custo. Okay? Então aqui ó, é um resumozinho. Vocês deem uma pausem aqui o vídeo, planejar, definir missão, formular o objetivo. Você vai planejar o que vai acontecer dentro de uma organização, ok? Dividir o trabalho, designar atividades, vai dirigir e posteriormente você vai controlar. Então as organizações não trabalham da base do improviso, coisa que às vezes o brasileiro gosta de fazer. Improviso não é interessante quando se fala de organizações. Quase tudo nelas, nas organizações, é planejado de forma antecipada. Porque muitas execuções dão errado porque as pessoas querem planejar quando executam. E aí fica difícil. Aqui ó, a pirâmide organizacional, isso aqui é básico. Concurso na área da administração. Vocês entram por quê? Porque vocês são um braço de um bacharelado de administração. Então, fez concurso na área de gestão ambiental, vai cair provavelmente a pirâmide organizacional, onde tem na sua base nível a pirâmide organizacional, onde tem na sua base o nível operacional, nível intermediário e o nível institucional. A base da pirâmide, quando se fala de operacional, se percebe o corpo mais atrelado a uma supervisão, e supervisão de quê? De habilidades técnicas, de manuseio físico. Entrou na produção, vai ser o quê? Nível operacional. Os indivíduos vão estar utilizando o quê? Habilidades técnicas. E aí quando a gente passa para áreas departamentais, nível intermediário, onde existe o campo gerencial, o foco principal das habilidades que vão se interagir são habilidades humanas, relacionamento interpessoal, ok? E no topo da pirâmide, a princípio, obviamente, os acionistas, os diretores, os donos, nível institucional, alta direção, e as habilidades são o que? Conceituais. Na medida que eu monto minhas metas, que eu monto meus objetivos, eu estou desenvolvendo, eu estou aplicando ali habilidades conceituais. Básico sobre a pirâmide organizacional. Posteriormente a isso, a gente se adentra aqui nos primórdios da administração e neles estão contidos todos aqueles que deram grandes contribuições lá atrás. Se no Egito Antigo foi encontrado papiros que atestam a importância dada à organização, à administração burocrática, pessoal, burocracia não foi criada lá. Burocracia foi criada com Max Weber na década de 50, ok? Mas a gente está falando de uma administração burocrática no sentido deles terem criado, formatado, né, regras específicas, e nesses papiros estavam lá contidos. E a gente vem aqui, ó, China, Confúcio sugere a prática da boa administração. Hammurabi, quem nunca ouviu falar no Código de Hammurabi? Ali eram leis instituídas. Se eram leis instituídas, de uma forma ou de outra, o ato de gerir está ali presente, né? Hammurabi, Amasis e Manu estabelecem códigos disciplinadores do trabalho, okay? Entra o âmbito da administração. Os hebreus deixaram conceitos de organização e princípio escalar. Os romanos deixaram legados como administração pautados nas autoridades, nos magistrados, hierarquia no Senado. Então, de uma forma ou de outra, indivíduos estavam se distribuindo, estavam sendo, cada um direcionando-se para áreas específicas de forma organizacional. Então, as antigas civilizações, elas nos trouxeram também, de forma, obviamente, ainda embrionária, mas nos trouxeram alguns atrativos para o campo da administração. E quando a gente vai para os filósofos, também tiveram contribuições. Sócrates reconhece a administração como uma habilidade pessoal. Então, na medida que os indivíduos eles se aperfeiçoam, na medida que os indivíduos conhecem a si mesmos, eles vão começando a direcionar o seu ato de administrar a si mesmo e administrar tudo aquilo que está no seu entorno, né? Platão expõe seu ponto de vista sobre a forma democrática de governo, de administração dos negócios públicos. Pessoal, a gente está falando isso antes de Cristo. O que a gente vem trazendo é que lá atrás teve algumas posturas, alguns procedimentos
que foram assertivos e que nós herdamos. Óbvio que quando vieram Revolução Industrial, posteriormente, Taylor, Fayol, tudo foi se aperfeiçoando dentro da área da administração de empresas, empresa pública, empresa privada. Joia? Então, Aristóteles, discípulo de Platão, escreveu no seu livro Política e Três Formas de Administração Pública. Veja que maravilha. Monarquia, aristocracia, democracia. Já se falava desses três atos de organização da administração pública lá no passado. A gente tem a organização militar também, que nos mostrou o princípio da unidade de comando. Cada subordinado só pode ter um superior a quem se relatar. E escala hierárquica e princípio de direção. Pessoal, agora o que a gente tem que ter em mente é as instituições militares, elas trouxeram determinadas vertentes que foram muito bem utilizadas. Hoje elas são aplicadas de maneira muito dosada. Por quê? Porque a organização militar é extremamente verticalizada, né? Tem um entendimento que pode ser interessante na área hierárquica, porém as organizações hoje elas são prima-se que elas sejam horizontalizadas. Horizontalizadas com menos hierarquia e mais donos dos processos. Em um processo existem várias etapas. Então o indivíduo ele vai ser responsável por essa etapa do processo. Esse indivíduo ele não vai mandar nele, ele vai ser o que? Responsável por essa etapa do processo. Então, uma instituição horizontalizada, uma instituição que delega, uma instituição orgânica é o que se prima nos dias de hoje. E não aquela rigidez, obviamente, do nível da escala hierárquica. Mas foi útil para nós, como de forma dosada ainda é útil. Okay? E a gente entra na área de Teoria Geral da Administração, TGA, uma foto aqui magnífica do filme o quê? Tempos Modernos. É? Com Charles Chaplin, muito interessante, quem puder assistir o filme, assistam. Quem iniciou aqui as escolas, porque na Revolução Industrial tudo era feito ao léu, tudo era feito de maneira muito desordenada. Crianças trabalhavam 15 horas por dia, inclusive muitas vezes encontravam as crianças dormindo em cima dos maquinários. Então era preciso que existissem princípios da administração inicialmente. Então surge o magnífico William Frederick Winslow Taylor. Esse é o livro dele, né, Princípio da Administração Pública. Ele foi inicialmente operário, depois foi promovido a engenheiro, teve 50 patentes de máquinas, ferramentas, processos, naquela época já se patenteava, ok? Então ele nos trouxe informações bem interessantes, principalmente com relação à estrutura da organização, com relação às tarefas, perdão. Depois é que vem a estrutura com o Fayol. Taylor, ele veio com as tarefas, o que é que ele fazia? Ele estruturou tempos e movimentos. O indivíduo, cronômetro, o indivíduo ele vai fazer menos tempo dessa forma ou dessa forma. Ele vai gastar menos material dessa forma ou dessa forma. E aí ele foi cronometrando, diminuindo jornada de trabalho. Por quê? Porque ele detectou que no decorrer de uma carga de horas, a partir de 8 horas, o indivíduo ele já não vai produzir da mesma forma. E é uma questão bem lógica, pessoal. Se o indivíduo, a partir de 8 horas, ele não vai ser tão eficiente e eficaz, ou eficiente ou eficaz, por que não colocar outro no lugar dele se eu vou pagar a mesma coisa? Entende? Então, Taylor ele se voltou muito para as tarefas, ainda não para as pessoas, pessoal. Por mais que ele tenha melhores salários, ou redução da fadiga, ou tempos e movimentos, o foco dele era tarefas. Não era vamos gerenciar pessoas. Não, ainda não era a hora dessa teoria ser trazida.
Ah, então Taylor foi falido. Não. As informações dele foram preciosas. Ok? Foram preciosas, mas incompletas. Inclusive Ford, ele pegou muita alteração, muito. é, é, ele pegou carona, né, nas ideias de Taylor também na época. Se adentrou na produção em massa, né, na produtos em progressão de forma planejada, ordenada. O indivíduo muitas vezes ele se levantava, ia buscar a peça, voltava. Ele se levantava, ia levar uma roda para poder trazer uma, sei lá, um volante do não. Aí foi que ele fez não. Por que eu não criar uma a velha esteira de produção onde passa os biscoitos, ovo de Páscoa e o carro sendo montado e ele vai em direção àquele especialista que vai montar aquela parte do maquinário. Que, por sinal, essa super especialização ela é pautada em críticas também. Por quê? Porque o indivíduo ali, inclusive o Charlie Chaplin, ele, ele tece críticas nesse processo puramente industrial, puramente voltado para as tarefas e não para as pessoas. Então, o indivíduo, ele mostra lá, ele apertava a porca no filme, as porcas, e ele ia dormir apertando ia andar apertando porca. Então, não se tinha zelo, não se tinha cuidado com os indivíduos, e os indivíduos eles não conseguiam aprender outras variadas tarefas em si. Então, o trabalhador recebe o trabalho, não vai buscá-lo. Aqui com Ford. Operação em elementos. Operação em elementos constituintes. Os elementos caracterizados ali, eles já são é, é, designados, já existe uma formatação, uma pequena normatização de processo. Então, os princípios básicos: identificação, economicidade, economia, produtividade, produção. Esse é o modelo T. Primeiro carro aí a ser vendido. Então, dentro da administração científica, de Taylor, estudo dos tempos e movimentos, seleção científica do trabalhador, o indivíduo iria ser analisado, perdão, iria ser medido, enquanto produtividade, determinação do método de trabalho. Qual era o método que era criado? Método é uma forma de fazer algo, pessoal. Tem uma frase de Einstein que eu acho bem interessante. Quem diz que não tem tempo não é por falta de tempo, é por falta de método. Okay? Então, lei da fadiga, que foi também estruturado por Taylor. Padronizou a produção. Incentivos, supervisão e condições ambientais um pouco melhores, né? Máxima eficiência, a gente já viu que eficiência está ligado a menos tempo e menos custo. E, consequentemente, na visão dele, maiores lucros e salários. Okay? E aí vem Fayol, na teoria clássica da administração. ênfase na estrutura. Obviamente, ele criou a estrutura, vamos dizer assim, departamentais, e que realmente, vejam, para mim é um gênio. O cara, na época, chegar e dizer: rapaz, é importante estruturarmos departamentos com funções técnicas, comerciais, segurança, contábil, financeira e administrativa, para que fique mais organizado essa distribuição. Que pessoas elas não se envolvam em tudo, mas que tenham pessoas a níveis departamentais. Né? É um gênio. Okay? Função administrativa paira sobre todas as outras. Na função administrativa, consiste em prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, Fayol, em 1916, ele trouxe esses ganhos para as empresas. Cada escola, na prática, pessoal, deu sua contribuição interessante. No decorrer do tempo, cada escola, somadas, elas passaram a trazer coisas legais. Algumas coisas obsoletas, mas outras bem legais. Exemplo: alto índice de departamentalização hoje em dia é prejudicial, porque hoje em dia é interessante gerir as pessoas por processos e não necessariamente com aquele excesso de departamentos. Okay? Então, um resumo: Taylor
administração científica, ênfase nas tarefas, aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência no nível operacional. Fayol, teoria clássica, ênfase na estrutura. A proposta, o objetivo é aumentar a eficiência da empresa por meio da forma de disposição dos órgãos, componentes da organização em níveis departamentais. Posteriormente, década de 30, vem a teoria das relações humanas, né? O ênfase aí era nas pessoas. O incentivo econômico não é uma única forma motivadora, obviamente. Hoje em dia ainda existem pessoas que pensam que a única forma motivadora é o dinheiro, e não é. Né? Existem pessoas que dizem, não, eu saí da empresa, eu estava ficando doente. Alto índice de burnout, que é doença do trabalho, provando que o dinheiro não é o suficiente para o indivíduo ele ser feliz dentro do trabalho. Né? Então aqui o trabalhador não se comporta como ser isolado. A especialização funcional não cria necessariamente a organização mais eficiente, como dizia Taylor. Inclusive, Mayo, dentro dessa teoria das relações, eles fizeram alguns testes, algumas distribuições, inclusive tem um estudo de caso, vamos dizer, colocaram trabalhadores com baixa luminosidade, um ambiente não tão agradável, mas com indivíduos que se conectavam. Já no outro canto tinha luminosidade, tinha mais pessoas que não se conectavam bem. Quem produziu mais? Os indivíduos que, apesar de estarem em um ambiente não tão bom, mas tinha uma equipe que tinha uma sinergia, eles passaram a produzir mais. Ok? Década de 50, mais ou menos, vem a burocracia com Max Weber, a teoria da democracia, também ênfase na estrutura, mas aí se entrou as questões da racionalidade, das formalizações, das formatações, caráter legal e normativo, formalidade nas comunicações, racionalismo e divisão do trabalho. Muitos pensam que burocracia é ruim. Não, burocracia não é ruim, pessoal. O que é ruim é as disfunções burocráticas. Por exemplo, para você certificar certificação ISO de uma empresa, é preciso que tenha uma norma que seja respeitada. Então, obviamente, tem meritocracia ali. Então, previa-se também na teoria da burocracia rotinas e procedimentos padronizados, meritocracia, né, um indivíduo que mais se desenvolvesse, que mais fosse produtivo, que mais se apresentasse a nível dentro do cumprimento desses critérios normativos, ele conseguiria promoção, ele conseguiria uma visibilidade maior da alta gestão. Ok? Então a burocracia basicamente ela entra dentro desses contextos. Também pouco mais da década de 50, teoria neoclássica, aí a ênfase na prática da administração, relativa aos postulados, reafirmação de alguns critérios dos postulados clássicos, criação de princípios gerais da administração, divisão de trabalho, especialização, hierarquia, responsabilidade. A teoria neoclássica ela fez a junção de alguns critérios relacionados ao que Taylor trouxe, ao que Fayol trouxe e ao que Weber também já estava trazendo. E aí colocou e instituiu as funções do administrador: planejar, organizar, dirigir e controlar. Beleza? A gente entra aqui para outra nossa terceira semana, perdão aqui, minimizei. E aí vem responsabilidade socioambiental nas organizações, quarta semana. A responsabilidade de uma empresa ela é primordial não só com a situação, as empresas elas não precisam cumprir regras, normas trabalhistas, regras, normas tributárias, ela precisa também ter uma responsabilidade socioambiental, porque muitas das coisas que ela produz em seu sistema fabril pode ser extremamente danoso à sociedade. Então não basta ela vender produtos e automaticamente ela está servindo à sociedade. De que adianta ela vender produtos à sociedade e de repente esses produtos estarem adoecendo a sociedade? Então o que é essa responsabilidade socioambiental?
compromisso permanente dos empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando simultaneamente a qualidade de vida dos empregados e de suas famílias da comunidade. É tanto que tem muitas empresas que elas preferem trabalhar com os fornecedores que têm a ISO 14000. Porque ISO 14000 presume o quê? Que ele tem cuidado com os fornecedores, se os fornecedores eles cumprem as normas ambientais, eles têm cuidado com a responsabilidade social, não só da comunidade, mas dos próprios funcionários. Tem empresa que paga ali o salário e paga um benefício, dá uma cesta básica, acha que está pagando benefício. Muitas vezes não vê a qualidade de vida do indivíduo, por exemplo, com um plano de saúde, né, com determinadas abordagens relacionadas à área de assistência social, com relação à sua família. Para vocês terem uma ideia, a Tigre ela tem em torno de 14 benefícios. Exemplo a ser cumprido. E outra, o que eu estou gerando está lesando o meio ambiente, tá? Eu preciso repor de alguma forma, gerou um passivo, que existe um balanço patrimonial, né? Na área ambiental é o balanço ecoambiental. E aí eu vou gerar um ativo e um passivo. Um passivo ambiental, um ativo ambiental. Eu preciso criar políticas que digam, não, eu estou repondo o dano feito à sociedade, porque o meu produto ele tem uma tinta que é assim, ele tem nos seus insumos, agora mais não, né? Por exemplo, minha telha é de amianto, mas não pode mais amianto. E de repente, na época, a empresa vem e diga, não, eu vou repor essa situação dessa forma, dessa forma, dessa forma, né? Logística reversa, recolhendo a embalagem de um produto que no meio ambiente ele seria danoso pelo fato dele só se deteriorar ao longo de muitos e muitos anos. Okay? Outra definição aqui pode ser entendida também como um sistema de gestão adotado por instituições públicas e privadas que tem por objetivo promover a inclusão social, responsabilidade social e cuidado com o meio ambiente, responsabilidade ambiental. Ok? E aí a gente transita aqui no Marte Verde, né, que passeia junto com... A gente estava falando da responsabilidade socioambiental. E quando a gente fala do produto em si, o Marte Verde, ele visa promover benefícios ambientais de um produto ou serviço ou marca, buscando atrair e fidelizar consumidores. Muitas vezes eu pego um produto, você pega um produto e aí olha no rótulo que aquele produto ele é ambientalmente correto, ele é biodegradável. Aquele produto, quando ele chegar no meio ambiente, se ele for exposto ao solo, ele vai se degradar com 5, 6, 7 dias, ao invés de 4, 5, 10, 50 anos. Se você pegar o vidro, se você pegar o pneu depositado no meio ambiente, você morre, reencarna e vê o seu lixo lá. Tem resíduos que a durabilidade dele de se deteriorar é dessa forma. Okay? Então o marketing verde também pode ser usado para melhorar a imagem das empresas perante o público e a sociedade, demonstrando o seu compromisso com a sustentabilidade. Agora, compromisso comprovado, pessoal, não é de boca não. Marketing comprovado não é de boca. Esse balanço ecoambiental é um balanço, como se fosse um balanço patrimonial mesmo, que ele vai provar, né, o que é que ele tem de ativos na sociedade com relação ao que ele faz de bom ao meio ambiente. Ok? Exemplos do marketing verde: diagnóstico de impactos ambientais no negócio, uso de uma política de ação dos 5 R's, né? Repensar, reutilizar, reciclagem. Esse pessoal feita reciclar. Reciclar é o último que deve ser utilizado, porque reciclagem ainda gasta muita energia e ainda gasta muita água. É importante, mas se eu repensar, se eu reutilizar,
ok? São critérios que eu preciso, se eu repensar, eu preciso disso, é ainda mais vantajoso do que reciclar, ok? Seleção de fornecedores sustentáveis, como eu falei na ISO 14000, uso de fontes renováveis de energia. Então, as oportunidades da economia verde, e aí a gente vem aqui, ó, presidente da GE, grande corporação, eu pensei que investir em meio ambiente fosse uma boa ideia. Foi 10 vezes melhor do que imaginei. Tecnologia limpa é a maior oportunidade econômica do século XXI. É a mãe de todos os mercados. Porque na realidade aqui, ó, fontes renováveis de energia, empregados pelas indústrias, pelas empresas, pelas grandes corporações, é um dos caminhos a serem seguidos. Modelo de gestão ambiental tradicional, ecoeficiência, gestão ambiental avançada, sustentabilidade. E aí vamos ver aqui a diferença. Enquanto a sustentabilidade aborda uma visão holística, considerando os âmbitos ambientais, social e econômico, o tripé do desenvolvimento sustentável, a ecoeficiência focaliza especificamente na eficiência ambiental e no uso racional dos recursos. Ela não tem um olhar amplo a nível ambiental, social e econômico. Né? Então, a ecoeficiência, gestão ambiental tradicional, melhoria contínua a partir do estágio atual, pequenos incrementos, desempenho ambiental, indicadores de desempenho, mas aí vem a sustentabilidade, gestão ambiental avançada, melhoria contínua a partir da condição ideal, né? Pequenos incrementos e saltos de desempenho, desempenho ambiental absoluto, indicadores de desempenho mais completos, mais holísticos. Não é? Por último, aqui eu abordo para vocês o backcasting. O que é? Ferramenta que permite determinar as etapas que precisam ser consideradas para alcançar um futuro pretendido. Pode ajudar a identificar o que está sob controle do time e o que está fora desse controle que precisa, portanto, ser gerenciado. Né? Use essa ferramenta para chegar com o seu time a um acordo sobre um futuro pretendido. Vamos produzir esse produto tal. Como será esse produto? Como será essa embalagem? Essa embalagem será biodegradável? Não será? Será uma embalagem que contamina o meio ambiente? Então você vai pegar lá no futuro, traz para o presente e vamos montar um cenário para ver se é interessante ou não. É gerenciar o futuro. Permite construir uma linha do tempo que define as principais mudanças necessárias ao longo do tempo. Né? E ao mesmo tempo, vamos criar uma linha temporal para fazer essas implementações e, se for o caso, até essa exclusão de produtos específicos. Né? Então aqui, ó, visão do que eu quero, o que eu faço para alcançar essa visão? E aí vem aqui o futuro e o presente. É como se fosse de trás para frente. Pega o futuro, ó, e vem trazendo aqui o presente para ver se vai dar certo. Ok? Então, pessoal, próximo sábado, 15 de junho, prova presencial. Estudem, questionário, capítulo do livro. Dê uma olhada nessa abordagem aqui, que aí será inevitável uma excelente nota para vocês. Tá joia? Forte abraço a todos e a gente se encontra na sala de aula.